É isso aí. Então, agora oficialmente, bem-vindos a todos e obrigado pela participação. Essa hora aqui, final de tarde, final do mês, tempo em geral corrido aí para muita gente. É um prazer falar aqui em companhia do Gustavo Siqueira, meu colega aqui de Basement. O Gustavo lidera a nossa equipe de operações e é o principal responsável hoje aqui no Basement pelo trabalho de estruturação e apoio na criação desses programas de incentivos de longo prazo. Vou deixar ele já se apresentar. Eu sou um dos fundadores também do Basement, atuo hoje como CEO aqui da plataforma. Para quem não sabe, o Basement é um software, né, um software as a service, um SaaS de equity. Nós há bastante tempo trabalhamos no registro de participações acionárias, registro de cap tables. Nossa missão desde então, né, há um bom tempo, é criar um mundo com mais donos e donas. A gente acredita fortemente que o compartilhamento do equity é uma das grandes alavancas para a redução das desigualdades, mais pessoas terem acesso aos ativos e não apenas alugarem o seu tempo em troca de um salário. Além da missão, né, e da visão mais filosófica, vamos dizer assim, a gente acredita que stock options também tem um impacto muito grande na performance das companhias. Tem alguns estudos mostrando isso, pela capacidade de atrair e reter talentos e também pela cultura que esse tipo de programa geralmente acaba contribuindo, né? Uma cultura de dono, como a gente gosta bastante de falar. Então, é isso, é um SaaS para controle de equity, incentivos de longo prazo, mais recentemente também para controle de livros societários, uma mudança recente na regulação aqui no Brasil, na lei das SAs e nas instruções das juntas comerciais. Agora, as sociedades anônimas não podem mais criar livros físicos para controle das participações, e o Basement tem feito esse papel. Tá? Uma breve introdução aqui. Siqueira, por favor, se apresente, conte um pouco aí do seu trabalho, da sua experiência aqui no Basement. Boa noite, pessoal. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. É sempre um prazer para a gente comentar sobre um tema que para a gente é muito caro e a gente tem muito carinho conversando sobre isso com o mercado, educando nossos clientes e outros agentes do mercado, porque uma das nossas missões, como o Fred falou, é reduzir as desigualdades. A gente acredita que o equity, o compartilhamento de equity, é uma maneira de fazer isso. Bom, eu estou aqui no Basement há mais de 2 anos e meio. Eu entrei como estagiário e venho crescendo na equipe durante todo esse tempo. Me formei em Direito na USP, na Sanfran, no final de 2019. Venho acompanhando aqui o Basement desde então e tem sido uma trajetória muito rica nesse mercado de Venture Capital, compartilhando com as startups um pouco da dor de empreender no Brasil, mas principalmente achando soluções para isso, tornando mais fácil essa trajetória. E dentro desse caminho é um prazer nosso e para mim é um prazer muito grande conversar sobre stock option e conseguir ajudar as startups, né, e outras empresas mais também. Hoje a gente lida com diversos perfis de cliente, desde startups até companhias abertas, a estruturar e implementar um plano de stock option, porque para a gente traz um significado muito grande e a gente tem um exemplo em casa disso. Então, para mim é um prazer muito grande conseguir, junto com a nossa equipe de advogados, tocar essas consultorias, tocar junto aos clientes essa parte de estruturar um bom plano, trazer um plano seguro e um plano atrativo que consiga reter bons talentos na empresa. E a gente já ajudou centenas de empresas, então a gente traz também essa expertise de práticas de mercado. A gente consegue não só trazer o cap table dos clientes para a nossa plataforma, ajudando na gestão da própria governança corporativa, mas plano de stock option e conseguir trazer mais performance e atrair talentos ao mesmo tempo que você amplifia o seu compartilhamento de equity e assim traz uma cultura muito sólida para as empresas, que é algo que a gente acredita muito. Então, vai ser um prazer até às 19 horas trocar essa ideia com vocês, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e mostrar para vocês um pouquinho como funciona a nossa consultoria e como a gente pretende alavancar o mercado e ajudar nesse compartilhamento de equity. Maravilha, Siqueira, muito obrigado. Vamos começar aqui, então, o que a gente espera que vocês tirem dessa apresentação. Em primeiro lugar, o porquê
da criação de um programa de stock options. A gente vai focar aqui, embora existam mais tipos de incentivos de longo prazo, mais especificamente modelo de ações restritas ou partnership, empresas offshore, clientes nossos, alguns usam também RSUs, que são as Restricted Stock Units, mais comum para as empresas offshore. Existem também algumas companhias que adotam um modelo de phantom, né, de ações ou de opções fantasmas. Então, tem múltiplas alternativas para a criação de um programa de incentivo de longo prazo. Aqui, o nosso foco vai ser o stock option. Ele é o mais comum no mercado, eu diria que 90% das companhias aproximadamente adotam esse modelo, e por isso acaba sendo o objetivo aqui, o foco da nossa apresentação. Tá? Então, por que criar um plano desses? Qual é o passo a passo que nós indicamos aqui dentro dos clientes que nos pedem esse tipo de auxílio na criação dos seus planos? E aí falar um pouquinho das melhores práticas também que nós observamos no mercado. Ok? Lembrando, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas aqui no nosso chat, ou mesmo pegar o microfone. Então, em primeiro lugar, o por que construir, né, uma das razões principais está ligado à atração e retenção de talento, naturalmente, mas envolve muito a criação dessa cultura de dono. A gente, todos sabem, vivemos num momento de mudanças muito aceleradas no ambiente, no mercado de trabalho, né, no mercado como um todo, onde aquele modelo tradicional do comando e controle, de ter toda a passagem de informações lá do chefe para o subordinado e os planejamentos muito hierárquicos, isso acaba dificultando uma adaptação rápida aos desafios desse mercado. Então, com uma equipe realmente se sentindo dono, atuando como dono, com autonomia de dono na empresa, a tendência é que haja uma resposta mais acelerada, uma performance incrementada. Tá? Então, alinhamento de interesses, eu acho que é um dos passos principais aqui também, dos motivos pelo qual as empresas buscam criar esses incentivos de longo prazo. Muitas empresas com as quais a gente trabalha andam numa trilha de venture capital, né, de financiamento através de venture capital. Esses investidores, eles têm um horizonte aí de muitas vezes para conseguir uma saída, e esses incentivos de longo prazo, então, nada mais são do que uma forma de garantir que também a equipe esteja alinhada com os fundadores e com os financiadores, com os investidores dessa companhia. E, por fim, é uma forma importante de recompensar ou de equilibrar o risco que muitos colaboradores têm ao entrar em companhias mais iniciantes, companhias que estão atacando mercados novos e que muitas vezes não estão sendo recompensados financeiramente, compatível com o que uma grande companhia muitas vezes consegue oferecer. Tá? Então, esses são alguns dos principais motivos que a gente vê as empresas fazendo os seus programas de incentivo de longo prazo, e a gente gosta sempre de lembrar, apesar disso, de a gente perceber significativos impactos, né, como a gente falou, mais retenção, principalmente, mais facilidade na atração de talentos. Não é uma pílula mágica, não significa que apenas você vai estruturar o seu plano de stock option e aí todo mundo vai estar se sentindo dono, vai estar performando com cabeça de dono, vai ficar por dezenas de anos na companhia. Então, um pouco do que a gente quer fazer aqui é mostrar as principais funcionalidades, os principais componentes de um programa desses, mas também incentivá-los a adotar outras medidas, né, na forma de maior transparência no compartilhamento de informações, planejamentos mais inclusivos, né, OKRs e formas de medição de resultados que, de alguma forma, tragam a empresa para, tendo mais informação, também ajam como dono. E mostrar algumas etapas de um plano de stock option, que eu acho que o Siqueira vai entrar um pouco mais, a parte de comunicação, de acompanhamento, que também ajudam a tangibilizar o valor desses incentivos de longo prazo. Então, seguindo aqui, vale a pena a gente compartilhar um pouco do crescimento desse mecanismo no mercado. Acho que as startups têm sido um vetor importante desse crescimento. Aqui uma pesquisa realizada por um fundo de venture capital local
chamado Atlântico, com as empresas na época, já está um pouquinho defasado esse estudo, hoje já existem muitos outros unicórnios, mas na época, com talvez uma dezena de unicórnios aqui na região da América Latina, eles percebiam que de 6% a 10% dos cap tables, dos quadros acionários dessas companhias eram destinados para incentivos de longo prazo. Uma taxa, né, uma proporção significativamente maior do que as companhias mais antigas, do que as empresas, né, que abrem capital na Bolsa, geralmente tem um percentual muito pequeno dos seus quadros societários destinados a incentivos de longo prazo. Eu diria que isso aqui é um fenômeno cada vez mais comum. Um webinar a gente fez recentemente, vocês acham até na nossa página do YouTube lá com o CFO do Nubank, que, enfim, dispensa comentários, e hoje 80% dos colaboradores do Nubank possuem participação no cap table. 100% deles têm direito a ter participação e 80% deles já possuem participação no cap table. Então, o Nubank, entre outras companhias, são um exemplo para muitos empreendedores hoje que que constroem as suas startups justamente compartilhando cada vez mais equity com os fundadores. Tá? Obrigado, Henrique, que compartilhou o link para o nosso artigo. E aí, um pouco da importância, né, em que momento a gente vê que é mais indicado construir esse stock option. Muita gente acha que isso é algo para uma empresa mais madura, né? Tradicionalmente eram as companhias de capital aberto que faziam esses programas, mas o que a gente tem visto é que isso é cada vez mais um instrumento fundamental desde o início das companhias. Porque, no final, uma empresa nada mais é que a qualidade dos seus colaboradores, a qualidade da equipe, a disputa por talentos, principalmente acelerados aqui pelo fenômeno do Covid e da globalização da mão de obra, tem sido cada vez mais acirrada essa disputa. Então, é fundamental que as empresas, muitas vezes, consigam atrair esses talentos utilizando incentivos de longo prazo. Elas têm pouco caixa, é uma forma delas fazer isso, usando incentivo de longo prazo. Uma outra razão para que muitas empresas buscam fazer isso desde o início porque é quando elas têm um valuation mais baixo. É mais fácil você entregar uma stock option, né, uma opção de compras de ação, quando o valor da sua companhia ainda é bem baixo e você consegue demonstrar para os seus colaboradores que há um potencial de valorização muito grande. Esse dia eu estava, inclusive, lendo uma reportagem no mercado de trabalho americano, onde eles vêm comentando mais sobre muitos profissionais que têm optado, na hora de escolher qual a companhia que ele vai trabalhar, ele vê aquela empresa que já está unicórnio, que já está na série F, série G, num estágio de financiamento. Os funcionários percebem que o ganho potencial daquela opção é muito menor do que eles entrarem numa empresa que está no estágio semente, né, no seed, ou que está no série A. Imagina alguém que recebeu ações do mesmo Nubank que a gente falava, opções do Nubank, já estava lá na janela para abrir capital, abriu o capital, agora a ação está retraindo até, porque ela já tinha expandido de valuation demais. Tá? Ou, no mínimo, o ganho, né? Talvez a gente está muito mais agora numa situação de mercado mais sensível, mas o ganho, naturalmente, o upside de uma opção de uma empresa mais avançada é muito diferente de alguém que está começando agora. E uma outra razão fundamental para muitos empreendedores criarem esse plano logo no início é a própria sinalização para investidores de que eles estão com uma cabeça em atrair e reter talentos, né? De que isso é um componente importante. Quase todos os fundos de venture capital realmente seed, onde tem o primeiro cheque institucional, então passando aquele primeiro friends and family, os primeiros investidores anjos, aí em geral ainda não tem um produto muito validado, você ainda não está crescendo a equipe muito significativamente, mas quando você vai receber o cheque e se preparar para um crescimento mais agressivo do seu time, o investidor institucional ou o investidor qualquer vai querer ver que você está preparado para atrair esses talentos. Ele não vai querer que você crie um plano de incentivo de longo prazo depois que ele colocou o cheque, porque senão ele vai ser diluído, né? Então, ele espera que primeiro você tenha espaço no seu cap table,
ele bota o cheque na companhia e ele não vai ser diluído, apesar de você passar a distribuir ou oferecer stock option para os colaboradores. A gente vai falar um pouco mais dessa dinâmica aqui na hora da estruturação. Seguindo aqui, então, chegamos na etapa aqui mais prática, vamos dizer assim, qual é o passo a passo na construção de um programa de incentivo de longo prazo. A nossa sugestão, em geral, aqui, ela é dividida em 5 principais etapas. A primeira, né, que é mais... E aqui eu estou tirando talvez um passo zero, que é a própria definição de qual é o melhor formato para vocês de incentivo de longo prazo. De novo, aqui a gente está partindo do pressuposto que já foi definido que é um plano de opção de ações, um stock option. Então, o primeiro passo seria qual é o tamanho desse pool, qual é o tamanho do quadro societário que vai ser destinado para essa alocação de opções. Segundo lugar, qual o melhor critério de distribuição, quanto a gente deve oferecer para cada um dos colaboradores, qual é a política que vai ser desenhada para essa distribuição. Uma vez definido esses aspectos quase que mais estratégicos ou comerciais, né? Estratégicos, menor do que comercial seria o termo aqui mesmo. Aí entra-se na parte mais jurídica, ok? Vamos pensar então qual é o contrato, minuta, estabelecer os principais termos desse plano de opção, não só os termos clássicos como vesting, cliff, strike price, mas também aqueles mais avançados, né, menos falados, são as cláusulas de saída, por exemplo, entre outros temas que são importantes aqui. E aí, eu diria que a maioria dos planos, eles param aqui, né? Eles chegam até essa parte jurídica, de estruturação, e eles, ao nosso ver, esquecem 2 componentes super importantes, que é a educação dos colaboradores, é garantir que eles entendam aquilo que eles receberam, senão é difícil deles valorizarem, e, em último lugar, em quinto lugar, que eles consigam acompanhar. E aqui é um dos pontos onde eu diria que nós mais agregamos valor, talvez, às companhias. A maioria das empresas que nos procuram, independente do estágio delas, elas querem evitar a quantidade de dúvidas que elas recebem, se são empresas maiores, tem muita gente com plano, ou elas querem conseguir demonstrar mais o valor daquele incentivo para os seus... Uma demanda grande das companhias de capital fechado, não tem ações ainda em bolsa, mas elas querem mostrar ao longo do tempo, de diferentes formas, isso é possível de ser feito, como é que os seus incentivos, os seus stock options estão crescendo em valor. Começando aqui, então, pela primeira etapa, definindo o tamanho do pool, e para garantir que a gente esteja todo mundo na mesma página. O pool nada mais é do que esse programa, é a fatia do seu quadro societário que vai ser destinada ao programa de stock option. Globalmente, a gente vê que nos estágios mais iniciais, por volta de 10% a 12% desses cap tables são destinados ao pool. No Brasil, eu diria que está mais em torno de 7% a 10%. A gente vê ainda cap tables um pouco mais tímidos, alocações um pouco mais tímidas no Brasil. Talvez é uma tendência que também esteja mudando agora com a maior competição. Valuations mais altos também tem influenciado um pouco nisso. Tá? Então, esse montante vai, logicamente, variar de acordo com diversas características da empresa, se ela tem uma quantidade de fundadores maior ou menor, tamanho do aporte que muitas vezes ela vai buscar, que já vai exigir uma diluição dela. Então, tem algumas formas que a gente até fala aqui. Em geral, a gente comenta sobre 2 principais abordagens, uma mais de cima para baixo, né, o top-down, ou o contrário, o bottom-up, de baixo para cima. No primeiro modelo, o que nós falamos aqui é que a gente está olhando de uma forma mais macro qual é a capacidade de diluição dessa empresa, ou seja, nós estamos fazendo uma rodada, por exemplo, semente, modelo lá, o Y Combinator, que é a famosa aceleradora nos Estados Unidos, que em geral pega 7% de equity dos fundadores. Se você está pegando uma rodada que está entregando 7% para os investidores, talvez você tenha um espaço para criar um pool mais atraente de 10%, 15%, eventualmente até.
Tá? Se você vai captar dinheiro e você está entregando para os investidores 20% do seu equity na rodada, uma rodada semente, por exemplo, você não tem muito espaço para se diluir mais ainda nessa etapa. Então, em geral, é uma forma de você ver assim, o quanto que existe de espaço para diluição, considerando todas as próximas rodadas que essas empresas precisam fazer. Aí tem uma série de artigos e conteúdos onde vocês vão entender as diluições esperadas, estágio semente, série A, série B e assim por diante. Tá? Se for uma empresa mais bootstrapping, né, mais tradicional, não nessa trilha de venture capital, em geral aqui é mais um caminho de entender quanto que há de disponibilidade dos acionistas, e em geral a recomendação é que começa pequeno, né, começa testando, em geral tem uma certa resistência ou receios grandes em compartilhar equity. Tá? Uma outra forma que eu acho que é talvez mais relevante ainda aqui, ou bastante complementar no início, é você fazer de baixo para cima, pensando na quantidade de pessoas que você vai precisar contratar durante um determinado período. Né? Em geral, as rodadas de financiamento têm uma janela lá de 12, 18, 24 meses. Então, naquele período, quantas pessoas você vai precisar contratar, qual é o incentivo que vocês entendem que vocês precisam oferecer para cada um desses colaboradores, e aí você vai chegar num número de equity que você precisa ter nesse momento no seu quadro societário. Lembrando que esses pools, eles são de tempos em tempos revisto, né? E você vai atualizando. Então, em geral, faz o pool, recebe uma rodada de capital, gera valor, aumenta o valuation, vai vir uma nova rodada na frente, aí você vai atualizar o pool para você conseguir seguir contratando mais pessoas a cada nova etapa dessas. Tá? A gente falou um pouquinho desse jogo, em geral, entre fundadores e investidores, ou seja, qual é o momento certo para a constituição desse pool de stock option. É antes de receber o cheque, ou seja, no pré-money, ou ele é no pós-money, depois que o investidor coloca o cheque. Porque isso vai determinar o quanto de equity você tem disponível para contratar. Se você fez o plano antes de receber o cheque, naturalmente, quando entrar o dinheiro dos investidores, aquele pool que, por exemplo, era de 10%, vai ser diluído. Se você diluiu 20% com o investidor, não vai ser mais 10%, vai ser 8% de pool. Então, você tem menos equity para atrair talentos. Tá? Então, isso tem que ser pensado para entender qual é o tamanho certo realmente do seu pool. E, em linhas gerais, a grande maioria, né, diria, imensa maioria das empresas acabam construindo esse pool no pré-money, antes da rodada de investimento, como eu falei antes, porque o investidor não quer ser diluído. Né? A famosa regra lá, New Money Rules. Quem coloca o dinheiro é que dita as regras, e ele não quer comprar 20%, sei lá, por R$1 milhão, e daqui a pouco, no dia seguinte, aquele R$1 milhão não tem mais 20%, tem 16%, 18% da companhia. Então, por isso que, em geral, as empresas fazem o pool antes de receber aportes. Tá? Segunda etapa aqui do processo é a definição dos critérios de distribuição, que é uma parte bem importante do trabalho aqui que a gente costuma fazer. Isso a gente consegue fazer muito por conta de ter muitas companhias na plataforma com o registro dos seus contratos sociais, dos seus cap tables e também dos seus incentivos de longo prazo. Então, a gente consegue ter estatísticas e referências de qual é o tamanho do pool, quanto elas outorgam para cada colaborador. Claro que a gente usa isso sempre de forma anonimizada e agregada, sem trazer uma empresa específica. Tá? Nós vamos falar um pouquinho aqui disso agora. Estágios iniciais, as companhias elas utilizem uma base mais percentual para comunicar isso para os colaboradores. Então, se eu estou montando uma empresa agora, nem tenho produto, vou começar a desenvolver um produto e quero encontrar os primeiros malucos e malucas que vão se juntar ao meu negócio, eu, em geral, vou dizer, você vai ser meu CTO, eu vou te dar 5%, você vai ser o meu chefe de marketing, vai receber mais 2%, e é um pouco assim que os fundadores iniciais eles dividem o equity.
À medida que a empresa vai crescendo e você vai recebendo o aporte de capital, vai precificando a ação da companhia, o ideal é que você mude para uma base mais financeira, né, com base no salário desses colaboradores. Tá? Uma coisa importante aqui é, por mais que seja comunicado de forma percentual no início, um erro muito comum que a gente vê são os contratos redigidos em percentual também. Isso é um erro, porque isso vai fazer com que você tenha que sempre ficar aditivando contratos à medida que tenham novas rodadas. Você vai ancorar a cabeça do seu colaborador com uma métrica que é o percentual do cap table, que ela não é o mais relevante. O relevante é mostrar que ele recebeu uma opção com direito à compra de uma ação a, sei lá, R$10, e aqueles R$10 vai sendo valorado ao longo do tempo, vai crescendo, independente do percentual que ele tem do quadro societário da companhia. Tá? Então, aqui é um erro bem comum que a gente vê nesses contratos para vocês ficarem atentos e evitarem. Então, aqui, como eu falei no início, mais comum uma abordagem percentual à medida que ela cresce uma base financeira. Em geral, o financeiro que a gente vai ver aqui é um múltiplo do salário. Tá? Aqui a gente vai usar mais uma base de salário anual, que é a referência global que a gente usa aqui para falar sobre o tamanho das outorgas. O mais simples é só pensar o multiplicador dessa base anual. Muitas empresas acabam, ou não muitas, mas algumas empresas usam esse critério de multiplicador não só do salário, mas do estágio da companhia, da experiência do colaborador. Então, você pode criar uma política que não seja só apenas com base no salário, mas também tenham outros critérios. Tá? Aqui, acho que a gente vem numa parte um pouco mais prática e a gente deixa aqui a fonte, pelo menos, dos benchmarks globais que a gente acessa. Dentro da nossa consultoria, a gente traz também bastante os planos internos, o que as empresas aqui no Brasil têm feito, do ponto de vista de outorgas. Aqui, através dessa fonte do Index Ventures, é possível ver as principais práticas lá nos Estados Unidos, usando como exemplo aqui uma empresa com baixo componente tecnológico, com médio componente tecnológico ou com mais alto. Tá? E aí vocês podem ver também alocações com base numa função mais tech ou não tech, né? Menos tecnológico. Então, um programador e um gerente comercial, um gerente de marketing, por exemplo. Tá? Ou seja, e também na senioridade desse profissional. Então, aqui numa empresa com baixo componente tecnológico, uma pessoa tech júnior receberia o equivalente a 20% do salário em incentivos de longo prazo e uma pessoa não tech o equivalente a 10%. Quando a gente vai para o outro extremo, uma pessoa júnior numa empresa com maior componente tecnológico recebe quase que um salário anual em incentivos de longo prazo. Já um não técnico recebe metade de um salário anual em incentivos de longo prazo. Né? Uma pessoa júnior. Já uma pessoa sênior aqui, tech, chega a receber, na média, aqui 135% do salário em incentivos de longo prazo e um não tech 80%. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente vê, sim, falando em números mais gerais, sem entrar no detalhe de estágio, senioridade, mas, em geral, um tech também está por volta aí de um salário anual, ou bem próximo disso, para pessoas plenas, eu diria. Né? Sêniors vão receber incentivos ainda maiores do que isso. Tá? Uma outra forma de se ver e uma outra referência aqui para vocês consultarem, uma referência pública também, é o site do Angel List. Lá vocês conseguem ver não só por aqueles critérios que eu mostrei, mas também por percentuais e por cargos, né, por função que esses colaboradores desempenham. Tá? Então, é um pouquinho mais detalhado. Infelizmente, lá a gente não tem nada para vocês compararem do Brasil também, mas uma coisa legal é que vocês veem não só equity, como salário também. Tá? Tem muitos colaboradores, muitos profissionais brasileiros
usando o AngelList aqui para buscar trabalho, então acho que é uma referência bem significativa de consulta. E com isso a gente chega na terceira etapa. Eu passo a bola aqui para o Siqueira. Deixa eu até descompartilhar aqui a minha tela para que ele possa compartilhar do lado dele. Ele vai contar, então, sobre os principais termos, comunicação e tangibilização dos incentivos de longo prazo. Está contigo aí, Gustavo. Só que eu acho que tu está mutado. Está mutado, desculpa. Vocês conseguem ir na tela já? Sim. Perfeito. Bom, pessoal, então eu vou entrar em alguns detalhes de termos, algumas abordagens que a gente faz durante a nossa consultoria. São termos um pouco mais técnicos, então a gente entra, por ter uma expertise jurídica, né, somos termos advogados, a gente entra em termos técnicos jurídicos, mas também, como o Fred bem trouxe, a gente traz os pontos de prática de mercado. Então, durante a nossa consultoria, a gente tem um foco bem grande essa tecnicidade de conseguir fazer um bom plano em aspectos jurídicos, mas também trazendo esses aspectos de prática de mercado. Durante a minha apresentação, se ficar qualquer dúvida, podem encaminhar no chat, né, nas mensagens que a gente aborda no final, e espero que seja uma boa apresentação e a gente consiga passar por esses pontos. Bom, trazendo aqui, a gente tem um primeiro grande ponto que é a tributação, e é aqui que reside a principal dúvida dos clientes em relação a, na prática, quais são possíveis riscos oriundos a stock option no Brasil. Bom, o risco, ou não, ele vai surgir a partir da natureza da stock option. No Brasil, a gente tem uma grande discussão em relação à natureza mercantil e à natureza remuneratória do stock option. Isso vai ter um impacto muito grande no modelo, no desenho do seu stock option e como que você encara a própria existência do stock option. Então, trazendo para a parte prática da tributação, que é o peso, vamos dizer, monetário, o peso fiscal que a empresa pode ou não ter ao implementar um plano de stock option. Como que o stock option é tributado? Existe uma discussão, como eu falei, sobre a natureza mercantil e remuneratória. Esse aspecto vai se originar a partir de como é encarado o stock option dentro da empresa. Ou seja, ele é uma remuneração ao trabalho, seja via CLT, seja via PJ ou outras formas de contratação, ou é uma bonificação, é um benefício. O ganho de capital, ou seja, como que ele é tributado, vai depender essencialmente da natureza mercantil e remuneratória. Aqui no Basement, durante a nossa consultoria, a gente passa por um estudo muito grande e complexo que a gente fez sobre a jurisprudência, tanto do CARF, né, da parte administrativa, como também do Poder Judiciário, sobre a stock option. A gente tem jurisprudências já consolidadas sobre a natureza mercantil da stock option. O que isso significa? A tributação é via ganho de capital, então a gente tem o imposto de renda da pessoa física numa alíquota de 15% até 22,5%. Por quê? Aqui a gente está falando de uma natureza mercantil, de uma relação de mercado. Eu não estou remunerando o trabalho de alguém via entrega de ações. Como que funciona? O outro polo dessa relação seria uma natureza remuneratória, ou seja, eu estou com a stock option remunerando a pessoa, ou seja, eu estou aqui entregando ações como parte da remuneração e não como uma relação de mercado, um benefício. Qual que é a principal configuração disso? A gente tem uma tributação muito maior. A carga tributária, ela vai numa alíquota de imposto de renda até 27,5%, recolhendo na fonte, e também contribuições trabalhistas e previdenciárias. Na nossa equipe, a gente tem um background tributário, né? A gente tem 2 advogados que têm uma formação tributária, e a gente fez um estudo sobre o impacto dessa tributação. Então, aqui a gente tem um impacto tributário muito grande quando um contrato, um plano de opção, ele é construído de uma maneira que transparece uma natureza remuneratória ao invés de uma natureza mercantil. Como que, de fato, a gente traz nas nossas minutas e na nossa consultoria essa mitigação de risco? Bom, existem alguns pontos que a gente foca. Primeiro, a adesão do colaborador ela deve ser voluntária e nunca obrigatória. Ou seja, a prática de mercado é que o plano de opção, ou diversos planos de opção, eles sejam, todos os colaboradores sejam obrigados a aderir ao plano. Ou seja, eu escolho se eu quero receber ou não um contrato de opção. Tratar como benefício e não como uma remuneração. A própria cultura interna é muito importante para que as pessoas consigam entender a natureza mercantil de uma stock option, ou seja, é uma relação de mercado.
As pessoas, elas são donas, elas não estão aqui com o investimento garantido. Ou seja, eu não tenho a certeza que daqui 5, 6, 7 anos eu vou receber algo em troca. Eu estou contribuindo, assim como um sócio, para o crescimento e a valorização do equity. Eu não tenho nenhum retorno garantido. Preço de exercício não pode ter um valor irrisório. Como que a jurisprudência faz um estudo acerca de natureza mercantil ou remuneratória? Ou seja, se isso está vinculado à prestação de serviço ou se é uma relação de mercado. É o preço de exercício, ou seja, as pessoas pagam para ter stock option. É claro que aqui você vai ter variações de acordo com o valuation no estágio da empresa, mas é muito importante, é imprescindível que tenha um preço de exercício. Aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, principalmente em Delaware, a gente não tem uma obrigação legislativa ou regulatória sobre o valor das ações. Lá em Delaware, a gente tem, né, o fair value, né, o valor justo de mercado, em que as empresas são obrigadas a ter um valuation pré-fixado para entender ou não se aquele preço é irrisório e é um preço de mercado. No Brasil, a gente não tem um marco legal sobre o tema, mas obviamente que é imprescindível que a empresa tenha um preço de exercício. Esse preço de exercício, ele não precisa ser obrigatoriamente um preço de mercado. As empresas podem, dentro de um range de até 30%, aplicar um desconto para tornar mais factível a compra das ações. Mas é muito importante ter em mente que os colaboradores, eles compram as opções, eles compram, desculpa, as ações. Eles não ganham as ações. É justamente o impacto tributário que vai definir um bom plano ou não de stock option. O impacto tributário, e durante a nossa consultoria a gente aborda no detalhe esses impactos, eles têm uma carga tributária muito alta quando o contrato e o plano ele não traz muito claro sobre a natureza mercantil. É importante ressaltar que no Brasil, embora você tenha algumas decisões no CARF desfavoráveis ao contribuinte, é pacificado, aqui em São Paulo pelo menos, e em outros lugares do Brasil, cada vez mais forte, a gente vê várias jurisprudências no sentido de reconhecer a natureza mercantil. Inclusive, o próprio Justiça Trabalhista já reconheceu a natureza mercantil, então a gente tem já fortes substratos para defender a natureza mercantil e pacificar o tratamento tributário dessa forma. Vale só, acho que complementar, né, quando o Gustavo fala que é possível oferecer um desconto em relação ao preço de mercado, esse desconto, ele se justifica, em geral, por conta das diferentes classes de ação que existem para os investidores, que é o preço que o mercado pagou por aquela ação, em geral uma ação preferencial, muitas vezes uma ação com preferências na liquidação, né? O primeiro investidor tem que receber todo o dinheiro dele para depois os demais receberem, enfim. Existem alguns mecanismos que tornam essa ação tendo mais direitos do que a ação ordinária que é oferecida dentro dos planos de stock option. Tá? Então, é preciso demonstrar uma justificativa clara, uma justificativa real para que você faça essa distinção, esse desconto em relação ao preço de mercado. Porque o que você vai precisar, para ser mercantil, de fato, tem que ser preço de mercado. Tá? Mas como são classes diferentes, há possibilidade de diferenciação. Nos Estados Unidos, é muito comum as empresas terem cláusulas de liquidation preference bem mais agressivas, e a gente chega a ver descontos aí na ordem de 50%, 70%. Aqui no Brasil, sem uma regra específica, sem um valuation terceiro que confirma esse valor descontado, a gente entende ser bem arriscado você adotar, como o Gustavo falou, descontos maiores do que 30%. Vamos lá, Siqueira. Bom, então, entrando em alguns termos técnicos gerais sobre stock option, a gente tem algumas terminologias que são bem importantes de entender, e a gente passa por cada uma delas durante a nossa consultoria. Primeiro, as opções outorgadas, né, que é o total de ações previstas no contrato de stock option de um determinado colaborador. Depois que ele é assinado, né, a gente chama de data de outorga. Então, a gente tem aqui opções outorgadas como opções de compra. Essa diferença entre opções e ações, ela é importante até conceitualmente para os colaboradores eles entenderem o que de fato eles têm. Eles têm uma opção de compra, não uma ação. Alguns eles ficam ou assustados com essa condição de ser acionista, ou então já acham que são acionistas da companhia, enquanto na verdade eles têm uma opção de compra que é exercida respeitando as condições do contrato. Cliff, que é o prazo de carência, e aqui tem uma questão cultural muito grande, que é um prazo de carência para fit cultural. Então, entender o fit entre o colaborador e a companhia, e também para o próprio colaborador conseguir medir ao longo do tempo esse fator de existência da sua opção e essa condição enquanto acionista.
Um dos pontos que o Fred trouxe logo no começo da apresentação foi sobre a transparência e a clareza em que se tem uma cultura de compartilhamento de equity, ou seja, na grande maioria das empresas que a gente presta consultoria e implementam de fato o stock option, você tem uma cultura de dono solidificada, em que há uma transparência em relação aos valores da empresa, ao plano de negócio. Então, é um próprio prazo de carência para, primeiro, a administração da companhia e o órgão deliberativo, né, que administra a stock option, entender esse fit cultural entre o colaborador e a companhia, e também o próprio colaborador conseguir medir ao longo do tempo a performance da empresa e a sua própria performance. Geralmente, ele varia de 12 a 18 meses, e ele nada mais é que um prazo de carência, ou seja, a pessoa, durante esse prazo de 12 a 18 meses, por exemplo, ela veste as suas opções, mas ela não tem o direito de comprar aquelas opções vestidas. E aqui a gente traz... Desculpa interromper aqui de novo, Siqueira, mas acho que até no slide anterior, quando a gente fala de strike price, né, de preço, tem um conceito de stock options que às vezes é bem básico, mas eu vejo que algumas pessoas não têm isso claro muitas vezes, quando você falou de outorga ali, né? Ou seja, quando você entrega opções, outorga opções para os colaboradores, não há nenhum custo nisso. Então, tem gente que imagina que há um custo para o colaborador na hora que ele recebe. Você até pode determinar um preço de outorga, é um critério, é uma forma de você até trazer um pouquinho mais de caráter mercantil às opções, mas é pouco comum. Então, as opções são outorgadas, na imensa maioria das vezes, sem custo. Tá? Queria só estressar isso, porque algumas pessoas elas confundem o preço, o strike price, que a gente vai falar logo mais, com esse momento da outorga, que não tem custo nem para a companhia, né, nem para o colaborador. Vai lá. E a gente também tangibiliza isso por meio da nossa plataforma, que é um dos aspectos que o Fred falou naquela lista de 5 etapas, a 5ª etapa, para conseguir tangibilizar esse acesso e essa visualização, tanto para a própria administração da companhia, mas também para o beneficiário. Então, na nossa plataforma, todos os termos eles são dispostos e também a gente coloca essa tangibilização para o colaborador conseguir ver o seu próprio calendário de vesting e, como a gente vai explicar mais à frente, a própria valorização do equity e o benefício que ele tem tendo as opções. Bom, o vesting, ele é nada mais do que os períodos em que ele vai vestir as suas opções. Ele pode ter uma frequência mensal, bimestral, trimestral, enfim, como a empresa bem definir, e ele vai ser as parcelas do vesting, né, as parcelas daquele grande calendário em que o colaborador vai vestir as suas opções. É todo o período em que ele vai ter o seu direito vinculado a parcelas e, ao longo do tempo, ele vai podendo vestir. Lembrando que aqui existe uma diferença entre vesting e exercício. Vesting é quando a pessoa passa da data que ele adquire aquela parcela, mas ele ainda não exerceu, ou seja, ele não comprou aquelas opções. Ele nem é obrigado a comprar quando ele passa por uma parcela de vesting. Então, você pode, claro que o contrato vai definir isso, mas você pode vestir uma parcela e continuar tendo apenas a opção, e não necessariamente você precisa comprar aquelas opções que você vestiu em determinada parcela. Esse é um ótimo ponto, que também as pessoas confundem muito, né? Não é porque ele vestiu, ele tem um prazo para exercer, em geral não tem. Em geral, os exercícios das opções, eles estão quase sempre atrelados a algum evento de liquidez. A empresa tem alguma oportunidade de venda das ações, porque é uma nova rodada, porque tem uma oferta de compra da companhia. Então, algum investidor novo querendo entrar e querendo comprar a participação dos acionistas. Então, em geral, o exercício está sempre já linkado a uma oportunidade de saída, isso nas companhias de capital fechado, né, com ações que têm muito menos liquidez. Mas nas companhias abertas, aí não, porque você faz o exercício, se tiver dentro do valor com ganho, é mais comum você ir exercendo o seu direito de compra das ações. Tá? Então, é um bom ponto esse que o Siqueira traz. Em geral, eles estão associados sempre a um evento de liquidez. E o período de vesting, ele está muito associado ao marco temporal, a um tempo em que a pessoa trabalha na empresa. Então, a gente tem como marco temporal, embora algumas empresas adotem metas estabelecidas. Então, o calendário de vesting ser calculado com um marco temporal, ou seja, a cada bimestre ele está vestindo
a sua opção, está vestindo aquela determinada parcela, embora você possa adotar metas estabelecidas, mas aqui tem um ponto bem importante sobre o possível reconhecimento de uma natureza remuneratória, vinculando aqui performance vinculadas à prestação de serviço ao contrato de opção. Existem diversas maneiras seguras de adotar metas e a gente foca em cada uma delas durante a nossa consultoria. Aqui, de novo, a gente traz essa tangibilização da informação na nossa plataforma, em que a gente mostra para o colaborador e também para a própria administração da companhia essas escadinhas, né? Ou seja, cada parcela de veste. Então, a gente vê aqui, ao longo do tempo, a quantidade de opções que ele vai vestindo, ele consegue ter um marco referencial de uma data de hoje, por exemplo, e conseguindo ver o quanto ele vai vestindo ao longo do tempo e o quanto ele já vestiu. Bom, Strike Price, que é um tema importantíssimo, que o Fred já trouxe vários insights legais, que a gente sempre toca com muito detalhe durante a nossa consultoria, porque ele é o caráter oneroso de uma opção. Ele é o principal elemento, como eu trouxe anteriormente, que vai definir a natureza mercantil de um contrato. Como o Fred bem trouxe, e era um ponto que a gente foca também durante a nossa consultoria, que é sobre o desconto no Strike Price. Existe um grande primeiro dogma que a gente precisa entender, que é o strike price, ele precisa existir e ele não pode ter um caráter irrisório, ele não pode ser irrisório, porque senão existem chances de, tanto na esfera administrativa quanto no poder judiciário, esse caráter irrisório ser entendido como uma simulação jurídica, e na verdade você está dando ações para o seu colaborador como uma remuneração e não fazendo um contrato mercantil em que tem uma natureza de risco e ele paga para ter aquelas ações. O strike price, então, ele é no mercado, né, de venture capital, na trajetória usual, pelo menos, ele é definido por meio de uma última rodada de investimento. Então, ao receber um investimento, você tem um valuation e, como o Fred bem explicou, você para espécie e classes de ações, strike prices diferentes, justamente por direitos econômicos e políticos. Por exemplo, direito a voto, direitos econômicos como prioridade no recebimento, né, de dividendos ou então preferência na liquidação da companhia. Bom, na saída do colaborador é um dos aspectos que as empresas mais têm dúvidas e mais querem saber o que acontece. Bom, aqui a gente costuma dividir em opções, ou seja, enquanto optionee, enquanto a pessoa tem um contrato de opção e enquanto acionista. Enquanto opções, a gente subdivide em good liver e bad liver. Bom, em good liver, a pessoa vai ter um prazo para decidir se ela quer exercer a parcela vestida e ela perde a não vestida. Ou seja, um colaborador com contrato de opção que vestiu 5 parcelas de 10, ao sair, ao ser um good liver, ele vai ter um prazo que o contrato vai fixar até ele decidir se ele vai querer comprar a parcela vestida. Aquele não vestiu, ele não faz jus, porque ele não mais contribui com a empresa, ele não mais contribui para fazer jus àquela parcela. Aqui esse prazo, ele vai variar bastante. Nos Estados Unidos a gente vê até prazos de 10 anos para os colaboradores decidirem o quanto, né, se eles querem de fato exercer. Ele vai pagar o strike price dele. Esse é um ponto importante que eu esqueci de falar no slide anterior, que é o strike price, ele é pré-definido no contrato. Então, a pessoa sempre vai ter certeza do quanto ela está pagando, quanto que vale cada ação para ele comprar. E a gente tem o contrário, que é o bad liver, que é perder a opção. Então, a depender das hipóteses elencadas de bad liver, a pessoa vai perder tudo aquilo que ela não exerceu. Lembrando, então, daquele conceito, né, da diferença entre o conceito de vestir e exercer. Vestir é ter o direito de comprar, exercer é, de fato, comprou e se tornou acionistas comprando aquelas ações. Bom, enquanto acionista, a gente já tem um panorama diferente. Por quê? A pessoa ela passa a compor o capital social e ela adere ao estatuto e eventual acordo de acionistas. Então, aqui a gente tem diferentes maneiras e ferramentas de controlar esse cenário, seja via recompra, né, vinculada num eventual acordo de acionistas, ou então em própria transação secundária, ele vendendo para outras pessoas, outro acionista. Como na SA você não precisa, por exemplo, ter uma assembleia para fazer transferência de ação, é comum que pessoas que saem da empresa e tenham ações que elas vendam para outras pessoas, seja numa própria relação de mercado com investidores, ou seja via recompra, ou então que eles vendem para outros colaboradores que queiram aumentar a sua participação na empresa. Bom, a celebração do vesting, ele está muito ligado a um evento de liquidez. Ele é um direito associado ao colaborador que cresceu muito nos Estados Unidos ao longo do tempo para que se mitigasse que o colaborador saísse de mão abanando caso tivesse algum evento de liquidez. Ou seja, um exemplo mais prático que a gente tem é uma operação de M&A, a empresa foi vendida, o comprador decide
acabar com o contrato de opção, acabar com o plano de opção, e os colaboradores não ganham nada pela sua ajuda na valorização do equity. Então, aqui a gente tem uma verdadeira aceleração do vesting. Esse é o conceito mesmo, que se acelere um calendário de vesting. Então, ele é um direito que os contratos tragam para o colaborador para que ele consiga, em determinadas hipóteses, ter o seu vesting acelerado e, com isso, ter potencializado e, de fato, ter essa valorização do equity de forma direta, ou seja, com o ganho, seja via das ações ou então numa liquidação direto em dinheiro. Bom, aqui a gente tem duas formas de definir a aceleração do vesting, sendo a primeira delas single trigger, que é atrelado a um único evento, geralmente a venda da empresa, ou seja, uma operação de M&A que o controle societário foi vendido. Isso já, por si só, um único evento trigaria, então, a aceleração do vesting, que vai ter um percentual definido no contrato. Ele pode variar de 10% até 5%, sendo, obviamente, 100% mais benéfico para o beneficiário, que quer dizer que o seu calendário de vesting vai ser acelerado na proporção inicial. E a gente tem a segunda abordagem, que é a double trigger, que vai depender de dois eventos. Geralmente é a demissão do colaborador sem justa causa, em conexão à aquisição da empresa, que aí seria esse cenário que eu falei logo no início sobre uma demissão sem justa causa quando a empresa ela é vendida. Então aqui a aceleração do vesting ela tem o propósito de assegurar para o colaborador que ele vai receber o que de fato ele ajudou a crescer. Então que ele saiba que em eventual evento de liquidez, principalmente numa venda do controle, em que os próprios controladores, obviamente, eles mudam, mas também a composição de eventual que realiza a administração do plano, que ele não possa sair com as mãos abanando. Bom, quarto ponto, eu vou passar mais rápido por conta do tempo, é educando os colaboradores. Durante a nossa consultoria, a gente foca bastante também nessa parte de educação. Para isso, a gente traz diversos materiais para ser compartilhado tanto com a administração interna da empresa, como também para os seus colaboradores, para que eles possam entender a valorização do equity, o que funciona, como stock option e qual que é o benefício que vem dela. Bom, isso também vai exigir alguma organização interna na empresa para conseguir passar com transparência para os seus colaboradores qual que é o benefício de ter stock option e como que você consegue tangibilizar. Aqui a gente preza bastante por essa transparência e deixar essas informações acessíveis, e o Basement ele é uma ótima ferramenta para você conseguir fazer essa transparência e tangibilizar para os seus colaboradores o quanto eles estão tendo suas ações valorizadas e o quanto eles estão ganhando com isso. É bem importante também ter esses diferentes modelos de cenário de valorização das opções, e na nossa plataforma a gente tem uma ferramenta específica para que vocês possam fazer esses diferentes modelos, esses diferentes cenários para apresentar para os colaboradores. Inclusive, a gente tem um manual de stock option para os colaboradores, trazendo em linguagem leiga e também para quem já entende como funciona o stock option, quais são os principais termos e como eles conseguem sentir essa valorização ao longo do tempo e como eles conseguem extrair a sua contribuição com a empresa por meio de stock option. Nosso plano, até onde a gente oferece essa assessoria, a gente customiza muito dos nossos materiais aqui de stock option para que os clientes possam adotar com a sua marca, com as especificidades do seu plano dentro das suas próprias empresas, tá? Então, é um diferencial também aqui para os clientes que contratam esse nosso trabalho. Vamos lá que está acabando nosso tempo aqui, Siqueira. E a quinta e última parte é a gerência e acompanhamento, e é aqui que a gente faz o onboarding de todo o plano de opção e os contratos que a gente ajuda os clientes a fazer na nossa plataforma. Então, a gente tem um software, como o Fred bem falou, em que você consegue tangibilizar todos os contratos de opção. A gente tem uma equipe jurídica que faz todo o registro e também a gente tem diversas ações que um administrador pode tomar na plataforma para gerenciar o equity. O principal benefício, e que a gente vê diversos clientes tendo esse aha moment, é quando os colaboradores eles conseguem acessar de forma digital o seu contrato. Então, tanto as informações quanto vesting, strike price estão definidos no contrato, como também eles conseguem visualizar a valorização das ações, o quanto eles ganham com isso. A gente tem ferramentas específicas para mostrar essa valorização, então você, enquanto administrador de uma companhia, administrador de um plano de opção, você consegue tangibilizar esse acesso à informação, tanto do contrato quanto do ganho, do benefício em ter stock option. Bom, por último, a gente tem também diversos materiais para aprofundamento no nosso blog, que é basement.io/blog. Tem diversos artigos que a gente estrutura, a gente trabalha conceito de stock option, a gente tem um próprio guia de stock option no Brasil, em que a gente passa por diversos temas, faz um enfoque também na parte tributária que a gente trouxe aqui. A gente tem nesse blog diversos artigos, não só sobre stock option, mas sobre governança corporativa, sobre fundraising. Lá vocês podem acessar diversos materiais explicativos sobre o tema. Bom, por fim, o Fred quer pegar a partir daqui dos nossos clientes.
Até, né, como líder dessa parte de consultoria, a gente já ajudou centenas de empresas a estruturar os seus planos e também consegue fazer boas consultorias para garantir, primeiro, um bom plano jurídico, que você mitigue riscos, principalmente o risco tributário, em segundo, que você consiga, com esse plano, ter muito clareza sobre a atração e retenção de talentos e que todo mundo consiga, num documento simples, objetivo e direto, entender o stock option e pela plataforma conseguir fazer esse acompanhamento. Isso aí, é um trabalho bem customizado, né? A gente oferece, são 12 horas de suporte para estruturação, comunicação dos planos, melhores práticas, um pouco do que a gente passou aqui. Como o Siqueira mostrou, a gente trabalha aí com empresas de tudo que é porte, tanto companhias fechadas como companhias abertas, em diferentes estágios. Incentivos de longo prazo e livros societários são nossos dois principais produtos. Foi meio apertado aqui o tempo, 19 horas em ponto. Não sei se ninguém colocou nenhuma pergunta aqui no chat, mas como a gente correu um pouco, se alguém tiver alguma dúvida, a gente abre uma exceção aqui para responder e o vídeo vai ficar disponível e quem quiser consultar depois toda a apresentação aqui. Então, deixo só um espaço, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida do que a gente apresentou, não perder a oportunidade da gente responder aqui ao vivo. Mas, sem prejuízo, vocês nos encontram nas mídias sociais, podem me adicionar no LinkedIn, Gustavo também está disponível no LinkedIn, eu estou lá como Frederico Rizzo, Frederico Rizzo também no Twitter, onde eu gosto de acompanhar os eventos, e a gente fica à disposição. Pela plataforma é possível também agendar diretamente uma demo do nosso sistema, onde vocês vão falar diretamente com os nossos tutores. Aqui a gente tem uma pergunta no Goodlever: qual é uma prática comum de tempo no Brasil? Prática mais comum nesses casos é de 90 dias. André, boa pergunta. Então, as empresas dão 90 dias para que os colaboradores decidam sobre o exercício das suas opções. Tá? Esse é o único caso, além dos eventos de liquidez mais atrelados, onde a gente vê que há a necessidade de compra dessas opções. Então, quando alguém sai da empresa, esse é o mais comum. Aí sim ela tem que fazer a opção da compra das opções. Tá? A ferramenta também automatiza toda essa parte, mandando lembretes para que nenhuma das partes, administradores e funcionários, né, colaboradores, percam esse prazo. À medida que ela exerce, também isso já fica registrado para a próxima GE. As opções não vestidas ou não exercidas voltam para o pool. Então, isso tudo automatizado pela ferramenta. Gente, muito obrigado mais uma vez. Estamos à disposição para quem quiser mais informações. É fácil nos achar aqui pelo site ou pelas mídias sociais. Obrigado, boa sorte a todos aí na implementação dos seus programas dos negócios. Foi um prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Um abraço.